você dá um retorno para nós aí, como é que está o som, a imagem, por favor. Que há 1 minuto nós vamos começar o nosso culto. Compartilhe com os seus contatos. Pessoal, o som aí tá legal? Você está ouvindo bem a gente aí? Boa noite a você que nos ouve. Hoje nós estaremos no templo a essa hora, mas pelos motivos que todos sabem, nós estamos como família reunidos em casa. Eu estou aqui com a minha família, meu filho Mateus atrás da câmera, nos ajudando, Moisés aqui no piano, Natália, que vai nos ajudar no vocal, a Nilma, que está no quarto, não pôde participar conosco porque está se recuperando de uma cirurgia, mas está ligada conosco em oração. Eu convido você para que faça agora desse momento um momento de culto na sua vida. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E é uma alegria nós podermos fazer isso em família. Eu quero nessa hora convidar você para que louve ao Senhor conosco. Se
Temos sido desafiados a confiarmos no Senhor todos os dias. A Bíblia chama a confiança de fé. Quem crê no Senhor confia. Quem tem fé na palavra do Senhor é vitorioso. E nós vamos cantar um cântico que eu tenho certeza que a maior parte de vocês conhecem. E queremos que você adore o Senhor conosco. Pois o Senhor é Deus, o Senhor
será para ser feliz com qualquer outra pessoa ou situação, a não ser que o Senhor esteja junto. Você será feliz, você poderá experimentar a plenitude da felicidade. Eu convido você agora para que abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, a partir do versículo 12. Ezequiel 14, versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizesse passar pela terra nocivas animarias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livrariam. Eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos, nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam as suas próprias almas pela sua justiça, assim diz o Senhor. O profeta Ezequiel, aos 30 anos de idade, recebeu um chamado do Senhor para servir ao Senhor como profeta. Como um homem de Deus, ele teve grandes experiências com Deus e foi um porta-voz de Deus na sua geração. Nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor está falando com Ezequiel, dizendo a respeito de 3 pessoas da palavra de Deus. E quando nós lemos esse texto, eu me coloco a pensar por que razão o Senhor havia falado sobre Noé, sobre Daniel e sobre Jó. E o Senhor Deus diz que eles foram exemplos. O Senhor Deus diz que uma terra amaldiçoada, mesmo que houvesse esses homens sobre esta terra, eles teriam as suas almas livres, mas por causa da ira do Senhor naqueles dias com o povo de Israel, que estava vivendo uma prática de idolatria, que estava vivendo uma vida distante do Senhor, o Senhor diz que não iria remover a espada de sobre a cabeça deles, que não iria remover de sobre eles a dor, que não iria remover de sobre eles a peste. Nós não podemos, de maneira alguma, afirmar que o que nós estamos passando hoje são dias de peste que vem do Senhor. Mas também nós não podemos desprezar que não seja. O Senhor Jesus, em Mateus 24, disse que nos últimos dias Ele nos daria sinais de que se aproximaria o dia da sua vida, o dia do Senhor. E entre muitos sinais que o Senhor nos dá em Mateus 24, o Senhor diz que haveria terremotos, pestes, enfermidades que não se poderia conter, e nós estamos vendo isso acontecer debaixo dos nossos olhos. Eu quero falar com você nessa noite
sobre perseverança, porque esses homens, eles são e foram um exemplo de perseverança. O texto que nós acabamos de ler, o personagem é o Noé. E Noé é citado na palavra de Deus como um homem justo e bom. Em Gênesis 6, a palavra de Deus diz que Noé, ele foi visto pelo Senhor com bons olhos, pela sua vida de retidão, pela sua vida de justiça. Num tempo de injustiça e de falha moral, ética, a palavra de Deus diz que Noé se manteve íntegro, se manteve justo. Ele não se contaminou com o mal desse mundo. A Bíblia diz que Noé é um exemplo de quem perseverou na sua fé. A Bíblia diz que Noé é um exemplo de alguém que perseverou em uma vida de obediência. A Bíblia diz que Noé é alguém que é um exemplo de alguém que perseverou na mensagem que pregou com a sua vida, a sua pregação. Deus espera que cada um de nós sejamos a semelhança de Noé, homens justos e homens que perseveram. Perseverar tem sido difícil para muita gente. As pessoas têm sido muito inconstantes. As pessoas têm deixado Deus por coisas que passam. Deus deseja que o seu povo eleve o seu nível de espiritualidade. A palavra de Deus diz que Noé salvou toda a sua família. Veio salvação sobre a família de Noé, porque ele era um homem que perseverava. Ele era um homem que adorava a Deus. Ele era um homem cujo coração estava nas mãos de Deus. Por isso Deus disse para Ezequiel: ainda que nessa geração, Ezequiel, houvesse um homem como Noé, todavia não seria possível que ele, com a sua justiça, impedisse o que eu tenho para fazer sobre a face da terra. Segundo exemplo que a palavra do Senhor Deus nos diz, está no texto que nós vamos ler sobre o profeta Daniel. O Senhor diz que Daniel foi um exemplo também de perseverança. Assim como Noé foi perseverante na sua fé, perseverante em obedecer, e isso trouxe salvação para a sua família, Daniel também foi um exemplo de perseverança. A Bíblia diz que Daniel colocou no seu coração o não contaminar-se com as iguarias, com as coisas que eram da mesa do rei. Este mundo caído tem um rei sobre ele, e ainda não é o Senhor Jesus. O governo desse mundo foi transferido para Satanás. E a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E Satanás, que é o rei desse mundo, tem oferecido para a humanidade inteira os seus deleites, os seus prazeres, mas o homem de Deus, a mulher de Deus, que quer ter uma vida de excelência, precisa fazer como Daniel fez na sua vida de perseverança e integridade, recusar aquilo que vem do rei desse mundo. A Bíblia diz também que Daniel é para nós um exemplo de alguém que persevera em oração. Por causa da sua vida em oração, perto dos 80 anos, foi feito uma lei no lugar onde Daniel estava morando. E a lei dizia que aqueles que não se curvassem diante do Senhor, o rei daqueles dias, seriam mortos. Nós vimos isso acontecer na vida de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Um pouquinho mais à frente, o texto sagrado diz que Daniel ele tinha por costume 3 vezes orar no dia. Por 3 vezes ele orava no dia. E diz a palavra do Senhor que por causa desse costume de perseverança, ele foi jogado em uma cova de leões. Mas a boa mão do Senhor esteve com Daniel. Se você tem vivido tempos de leões rondando você para devorar você, o Senhor Deus quer que você persevere em oração. Busque a solução para os seus problemas em oração. Por isso Deus citou para Ezequiel que não só Noé,
mas Daniel também era um exemplo de alguém que se deva copiar, o exemplo de alguém que persevera em oração. Um texto que a palavra de Deus fala sobre Noé, eu quero citar para você, ler para você, está em Hebreus 11:7, que diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Herdeiro da justiça. O Senhor deseja olhar para cada um de nós como arautos da justiça, como representantes do seu reino, como aqueles homens e mulheres de Deus que têm uma vida justa e agradam o coração de Deus. Terceiro exemplo que Deus cita para Ezequiel é a vida do seu servo Jó. Jó, que quantas vezes nós dizemos de maneira equivocada, errada, que nós precisamos ter uma paciência de Jó. É quase impossível se ter a paciência de Jó. Foi uma tribulação, paciência que você nem sequer imagina. Mas Jó é citado como exemplo de alguém que perseverou na hora da provação e não blasfemou. A palavra de Deus diz que Jó foi um exemplo de alguém que perseverou na sua provação sem perder a sua fé. Em nenhum momento ele blasfemou contra o Senhor. A sua mulher o incitou a amaldiçoar o seu Deus e morrer, mas ele ficou em silêncio. Você tem passado por provas? Essa situação instalada em nosso país é uma provação para você? Não murmure, não blasfeme, também não se deixe ficar sequestrado pelo medo, porque o mais forte está do nosso lado. O Senhor Deus nos diz na sua palavra que na sua provação, mesmo em meio à sua dor, esse homem que tem um nome com 2 letras, Jó, mas também tinha uma fé que agradou o coração de Deus na sua perseverança. Ele orou pelos seus amigos. E o texto diz que enquanto orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sorte de Jó. Você quer ver coisas grandes do Senhor acontecendo na sua vida? Para de olhar de maneira egoísta para a sua vida, para os seus problemas, e coloque-se como homem de Deus, como mulher de Deus, orando pelos seus amigos, orando pela sua família. Na hora que você parar de orar por si mesmo e começar a se preocupar com o seu próximo, o Senhor Deus vai mudar o estado em que você se encontra. Eu desejo que Deus te abençoe nessa noite, fazendo de você um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, uma anciã, alguém que tenha uma perseverança na sua fé, alguém que persevere em oração, alguém que possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive, porque ele vivo está. Quero nesta hora orar por você e pela sua vida. Quero dizer também que essa live ficará disponível para você ver, e nós vamos depois compartilhar essa live pelo Telegram, onde suporta vídeos com um maior tempo de projeção. Feche os teus olhos onde você estiver, coloque sua mão sobre o seu coração, coloque diante do Senhor a sua vida e a sua oração. Pai querido, derrama do teu óleo fresco sobre cada pessoa que se encontra nesta hora ouvindo a tua palavra. Senhor, nós queremos ser não só como Jó, Daniel e como Noé, nós queremos ser como Jesus, e pedimos que o Senhor nos fortaleça nesse tempo de adversidade. Abençoa cada pessoa que está ouvindo agora a tua palavra, restaura aqueles que perderam a fé, manifesta o teu poder em cada família que tem acolhido a tua palavra, e perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Abençoa todas as igrejas que estão fazendo lives como essa, na intenção de levar o Evangelho que liberta a pessoa que está opressa nas mãos do Satanás,
o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura. Pai querido, Pai santo, fica conosco, pois a tua promessa é de que nesses dias difíceis o Senhor estaria conosco até os confins da terra. Pai. Fica conosco, derrama da tua bênção preciosa sobre aqueles que nos ouvem nessa noite. Nessa hora também eu clamo ao Senhor, que o teu sangue cubra todas as famílias que estão nos ouvindo. Os que estão nos ouvindo agora ao vivo e os que nos ouvirão depois quando essa live for liberada. Fica conosco e debaixo desta unção, eu abençoo os meus irmãos com a tua graça, com a tua paz e com o teu amor, em nome de Jesus.